Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, versos de 21 a 26. Vamos meditar sobre a justificação somente pela fé. Romanos 3, de 21 a 26. Diz a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, pedimos ao Senhor que nos faça compreender a Tua palavra. Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes, abre os nossos ouvidos e providencia a compreensão do Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo, a quem o Senhor, ó Santo Espírito, veio conduzir, ó Pai, revelar. Mostra-nos mais uma vez a verdade libertadora do Teu Evangelho, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém. Então, nós conhecemos bem esse texto, e nada melhor e mais conveniente para esta ocasião do que meditar na justificação. Foi esta a doutrina que libertou as mentes, os corações, na Idade Média, quando se deu a Reforma Protestante, todo aquele movimento. E, de fato, essa é a doutrina libertadora, a doutrina que traz realmente paz, que é o fundamento para as nossas vidas. É a única doutrina que, de fato, nos faz descansar, apesar de sermos como somos, apesar de sermos pecadores, podemos descansar confiantemente de que seremos salvos, de que os nossos pecados não serão suficientes para nos condenar, de que as nossas más obras, elas não apagarão o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina também que nos impede de cair na tentação do orgulho espiritual. Orgulho que nos faz confiar em nós mesmos, nas nossas próprias obras, nas nossas tradições, no rebuscado da nossa teologia, das nossas tradições históricas. E mais uma vez nos conduz humildemente ao pé da cruz, onde o nosso Redentor realizou a única obra que é suficiente e necessária para a salvação dos eleitos. A sua morte na cruz no lugar deles. Esta aqui é uma boa notícia, a melhor de todas, que não precisamos fazer nada. Na verdade, não temos o que fazer, somos incapazes de fazer alguma coisa, mas, apesar disso, alguém fez em nosso lugar e o fez perfeitamente, o Senhor Jesus Cristo. E se colocamos a nossa confiança nele, somos salvos. Então eu quero expor brevemente essa passagem e trazer algumas aplicações para nós, que certamente serão edificantes e encorajadoras para as nossas vidas. Paulo começa esta passagem no versículo 21, usando a seguinte frase: agora se manifestou. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus.
esse mais aqui, adversativo, nos mostra que o que Paulo está afirmando aqui tem a ver com o que ele estava dizendo anteriormente. Mas agora se manifestou, quer dizer que anteriormente a justiça de Deus não havia se manifestado ainda. E é muito importante saber disso aqui, porque Paulo gasta 2 capítulos justamente para convencer as pessoas, tanto gentios como judeus, de que eles não eram justos. Para o grego, para o gentio, isso estava muito claro. Paulo descreve ali nos versículos 18 em diante do capítulo 1 a situação de um gentio, um homem sem Deus, alienado, que trocou o Criador pela criatura e que se deprava justamente por causa da sua idolatria. É mais claro observar na vida de um gentio o pecado do que na vida de um judeu, pelo menos na cabeça de um judeu é assim. E Paulo mostra então, a partir do capítulo 3, que apesar da justiça, da lei, de tudo que eles tinham, das tradições, dos pactos, de serem detentores da palavra, da revelação em um dado momento, eles também não eram justos. Que a circuncisão de nada serviu para eles se eles não obedeciam à lei. Na verdade, assim como os gentios, eles também eram incircuncisos, porque eram insuficientes para obedecer à lei do Senhor. Paulo encerra, então, sua argumentação sobre esta injustiça generalizada, que não há justo, sequer um, dizendo justamente que nem judeus, nem gentios têm qualquer tipo de vantagem, todos estão debaixo de condenação, todos são pecadores. Toda a confiança de um judeu na lei, nas suas próprias obras, era uma confiança vã. A lei não servia para isso. E aqui está uma coisa que é importante notar. A respeito da lei do Senhor, como dada no Antigo Testamento, a lei não veio para manifestar a justiça de Deus. Isso aqui é o que Paulo está falando para os judeus em especial. A lei de Deus não veio para manifestar a justiça de Deus. Ela dá um padrão daquilo que é agradável ao Senhor, mas o seu papel fundamental, na verdade, é manifestar o pecado e não a justiça. Todo homem que olha para a lei, nós sabemos que essa é uma das funções da lei, se vê como que num espelho. E ao contemplar o padrão de Deus, o único convencimento que ele tem é que ele está aquém, que ele é devedor, que lhe falta algo. E à medida que ele tenta se esforçar cumprindo a lei para ser justo, para ser apresentável diante de Deus, ele só se fere, ele só se machuca e coloca o seu estado ainda pior. Paulo está dizendo que a lei não veio manifestar a justiça de Deus, ela veio manifestar o pecado do homem. A lei encerra todos no pecado. Veja os versículos 19 e 20. Diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esta é uma má notícia para aqueles que o tempo todo confiaram na lei, a fim de serem justos ou justificados diante do Senhor. Paulo, no versículo 21, diz que o Senhor até então não havia manifestado a sua justiça, mas agora ele manifestou a sua justiça. Como Deus manifestou a sua justiça? Essa é a primeira coisa que vemos aqui. Deus manifestou a sua justiça em Cristo. Diz o texto: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual dão testemunho a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé
em Cristo. Cristo é a manifestação da justiça de Deus. É interessante aqui, porque o que Paulo está argumentando anteriormente é a respeito da justiça dos homens. E agora ele fala da justiça de Deus. Há esses dois tipos de justiça. E nós cremos assim muitas vezes. Nós estabelecemos uma justiça própria, uma justiça que é do homem. Paulo está dizendo que a justiça do homem, ela é inútil, na verdade ela não vale nada. Agora, há uma justiça que se manifesta, essa é a justiça de Deus. E a justiça de Deus está em Cristo Jesus. E aqui o que é importante nós sabermos é de que maneira Deus manifestou a sua justiça em Cristo. Como é que isso aconteceu? Veja o versículo 25. Diz, Deus o ofereceu. Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E é importante também salientar que o que vem depois disso, ele fala, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, Paulo fala uma coisa que é muito séria e grave aqui. Fala que Deus deixou pecados impunes, sem a devida punição, o que parece ser uma grande incoerência com o caráter de Deus. Por exemplo, Naum, e há vários textos que dizem essa mesma verdade. Naum 1:3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Essa é a primeira parte do versículo. O Senhor é tardio em irar-se, ele é longânimo, é paciente, é misericordioso, mas é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, o que Paulo quer dizer aqui, que Deus deixou pecados impunes? Se na verdade o que nós aprendemos nas Escrituras, há pelo menos 3 repetições disso, que Deus não inocenta o culpado. Há declarações sérias até de que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Como Deus deixou pecados impunes aqui? Na verdade, Paulo diz que por um tempo apenas, Deus deixou os pecados impunes. Esses pecados seriam punidos. Haveria o momento em que o Senhor iria manifestar a sua justiça. Ou seja, que o Senhor iria executar essa justiça, iria cobrar o preço desses pecados. E Ele o fez. Ele o fez na plenitude dos tempos, quando Ele crucificou o seu próprio Filho, punindo-o pelos nossos pecados. Deus o ofereceu como um sacrifício. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, a matança de bodes, de cordeiros, de bois, de pombas, eles eram insuficientes, jamais serviram para apagar o pecado. Lemos em Hebreus dessa forma, que aquelas coisas apenas eram um memorial do pecado, e não o apagar deles verdadeiramente. Todas aquelas coisas apontavam para o sacrifício, que iria de fato substituir o homem, e pelo qual o homem seria salvo e teria os seus pecados perdoados. Deus o ofereceu como sacrifício. É assim que nós olhamos a cruz. Olhamos para a cruz como a manifestação da justiça divina. A ira de Deus cai sobre Cristo. É por isso que Paulo fala também para propiciação. A propiciação é justamente isso. É o aplacar da ira de Deus. Alguma coisa deve ser feita para que o homem não seja consumido pela ira do Senhor. É por isso que lá na arca, no Antigo Testamento,
havia uma tampa que era chamado propiciatório, que não permitia que o homem olhasse, mesmo o sumo sacerdote, olhasse diretamente para o interior da arca. Ali o Senhor se manifestava propício ao homem e não em ira. Tudo isso era figura, sombra. Agora Cristo veio fazer a propiciação. Só que para fazer isso, ele teve que ser sacrificado e receber em si mesmo toda a ira do Senhor. Ira essa que deveria ser destinada aos pecadores. Quando você olha para a cruz, você vê Deus agindo com justiça. Não com misericórdia, não com graça, mas com justiça. É por isso que é tão perigoso quando nós oramos ao Senhor e arrogantemente pedimos: Senhor, faça justiça. Olhe para a cruz e olhe para o que aconteceu com Cristo. E você vai entender o que é Cristo, o que é o Senhor fazendo justiça. É por isso que quando o escritor aos Hebreus se refere a Cristo, ele diz que ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. E que por causa dele podemos, com ousadia, adentrar aos santos dos santos para alcançar a sala do trono, a fim de alcançar misericórdia na ocasião oportuna. O Senhor sacrificou Cristo, o Senhor o puniu em nosso lugar. Isso aqui é o que chamamos da obediência passiva de Cristo. Sua obediência ativa, ele cumpriu completamente a lei, todos os seus itens, sendo ele mesmo o cumprimento da lei. Mas passivamente ele sofre a lei, ele sofre as penalidades da lei, também em nosso lugar. O que Cristo fez? Ele derramou o seu sangue e demonstrou a justiça de Deus. O espetáculo da cruz, irmãos, ele deve ser aterrador para nós em um certo sentido. Quando você ouve a história da cruz, quando você contempla a cruz, você está vendo esse aspecto do caráter do Senhor, que é aquele que não inocenta o culpado. Longanimidade, misericórdia, não tem nada a ver com ser indulgente com o pecado. O Senhor não esquece pecados, o Senhor não deixa de puni-los, a não ser que eles sejam punidos em Cristo Jesus. Quando você observa a seriedade de Deus em não poupar o seu próprio filho na cruz do Calvário, você entende o quanto o pecado é sério, que suas consequências serão graves para aqueles que não estão em Cristo. Se Deus não poupou o seu próprio filho, quando ele se fez pecado em nosso lugar, imagine o que ele fará com aqueles que morrem sem Cristo, ou se encontram no juízo sem estarem lavados no precioso sangue do Redentor. Deus executou a sua justiça em Cristo. A cruz também é onde nós observamos a graça do Senhor, porque Cristo foi lá no lugar dos eleitos, para substituir aqueles que creem nele. É o que diz aqui a palavra do Senhor. A justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus, aquele que Deus ofereceu como um sacrifício e para propiciação mediante a fé. Ou seja, para que todo aquele que coloca a sua fé no Redentor, no Senhor Jesus Cristo, não experimente a ira, a justiça que estava na cruz, mas que experimente a graça que emana dela para todo aquele que confia em Cristo. É assim que Deus manifesta a sua justiça na cruz do Calvário, punindo Cristo para salvar aqueles que confiam nele, que foram eleitos desde a eternidade para a fé no Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia ter seu pecado perdoado, a não ser que Deus mudasse o seu caráter e ter feito aquilo que ele mesmo condena, inocentar o culpado.
Ou então Deus teria que prover um substituto para fazer a propiciação. Assim, Cristo foi o sacrifício e a propiciação. A justa ira de Deus foi derramada nele, a fim de que os que creem pudessem ser perdoados e salvos dos seus pecados. Cristo é o centro. Ele é suficiente. A justificação dos pecados é a doutrina que diz que todos os nossos pecados foram perdoados por graça. Eu não precisei fazer nada por isso. Eu não poderia conquistar tamanho perdão. Mas Cristo tomou o meu pecado foi imputado a Cristo, para que a justiça dele fosse imputada em mim. Agora, eu me apresento diante de Deus, não com as minhas vestes podres e imundas do lamaçal do pecado, mas vestido com as roupas alvejadas e clarificadas pelo sangue de Cristo. Eu me apresento diante de Deus, justificado por Cristo. Como eu acesso isso? Por meio da fé, crendo na obra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele é o centro. Não se trata mais daquilo que eu faço, mas trata-se do que Cristo fez. A suficiência não está em mim. Na verdade, o que eu percebo em mim é uma ineficiência. Em Cristo eu tenho toda a suficiência. Ele cumpriu perfeitamente, a sua obra é perfeita. Você imagina o que aconteceu na Idade Média? Imagina o que aconteceu na época da Reforma, quando isso veio à tona. Imagine que os ricos estavam iludidos com a sua riqueza, comprando salvação, adquirindo espaço no céu, comprando o perdão dos pecados, enganando a si mesmo e sendo enganados ao mesmo tempo. Os pobres, coitados, sofriam duramente. Já não tinham nem para o próprio sustento e precisavam manter uma igreja corrompida, a fim de, pelo menos na morte, terem um consolo de que estariam em um lugar melhor. Já não bastava a miséria presente, eles ainda tinham pouca esperança de que se livrariam dela no porvir. Porque não tinham dinheiro, porque suas obras eram pobres, porque eles não poderiam conquistar aquilo que se dizia na época, se conquistava com dinheiro ou com boas obras. Você imagina o que acontece hoje, quando essa mensagem chega ao coração daqueles que foram enganados e estão se enganando por doutrinas espúrias, que, a exemplo do que aconteceu com a Igreja Católica da Idade Média, acontece hoje com boa parte das igrejas neopentecostais e pentecostais, onde as obras, onde o dinheiro, onde os sacrifícios humanos são o elemento fundamental para se conquistar a graça do Senhor. Imagina o que isso acontece com você, que muitas vezes é iludido para que, com a ideia de que a sua performance atrai a bondade do Senhor, ou faz com que Deus lhe ame mais, que as quantidades de vezes que você ora, que a quantidade de vezes que você vai à igreja, que a quantidade de folhetos que você distribui, que as atividades que você participa, que os ministérios que você tem, são fundamentais e necessários para que Deus olhe para você de uma maneira especial. É justamente isso que está sendo desvelado aqui. Estas coisas, elas não são necessárias. Não é a respeito do que eu fiz ou do que eu faço, é a respeito do que Cristo fez. É a respeito de uma cruz, onde eu não estava, senão representado por Cristo. Tudo que foi feito foi suficiente. Não há nada mais para fazer, nada mais a realizar. Está consumado. A nós resta apenas confiar nesta graça, confiar em Cristo e descansar nele, agora e no porvir. Veja então que Paulo coloca uma ênfase muito forte na fé. Mediante a fé, para todos os que creem.
É justamente isso. Não importa a obra do homem, importa a obra de Cristo, a qual eu tenho acesso pela fé, e pela fé somente. Esta é a verdade libertadora do Evangelho. Você não precisa agradar o pastor, nem a igreja, você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer nada senão confiar. Você não precisa fazer nada senão descansar. Você não precisa fazer nada senão entregar a sua vida ao Redentor. Ele fez tudo e fez perfeitamente. O seu sacrifício agradou o Pai, fez a propiciação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, a fé é apenas o meio. A graça é a fonte. É importante sabermos disso. Veja o versículo 24. Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Veja, quando se pergunta por que nós somos salvos, a resposta mais imediata é pela fé. A fé não salva. Salvação é graça. Salvos pela graça. Por meio da fé. Fé é causa instrumental. É o meio pelo qual acessamos a salvação que é graciosa. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo é até redundante para deixar enfático aquilo que não se pode esquecer. Gratuitamente por graça. A fé é apenas o instrumento que me leva a acessar a graça que me salva. São os braços que me permitem abraçar o Salvador. Agora, interessantemente, nem esta fé é natural ao homem. Para que nós não nos orgulhemos nem da fé, que é o meio para sermos justificados. Esta fé é um dom de Deus. Esta fé é uma graça preciosa do Senhor. Quando se diz que salvação é graça, temos todo um pacote que permite a salvação. Inclusive, o Espírito Santo nos concede a fé para crer em Cristo. O mesmo Espírito Santo que nos desespera quando nos convence do pecado, quando nos convence da justiça de Deus, do nosso estado de miséria, da nossa condenação à morte, e em desespero, Ele também nos concede a fé, que nos permite agarrar a Cristo para termos esperança de vida eterna. Nem mesmo a fé que depositamos no nosso Redentor é nossa, mas é um dom de Deus. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus nos concede fé para abraçarmos esta graça, sem a qual não podemos ser salvos. A justificação é a obra do Senhor, do começo ao fim. Justificação é uma obra do Senhor, do começo ao fim. Verso 26 diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. No versículo 25 nós lemos que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Se ficasse desta forma, Deus seria injusto. Mas Paulo não termina aí. Ele vai para o versículo 26 e diz: mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo, aquele que realiza a justiça, e o justificador, aquele que justifica o pecador, daquele que tem fé em Jesus Cristo. O Senhor executou a sua sentença e estabeleceu a sua justiça. E agora Ele tem a autoridade, Ele é a única autoridade para imputar justiça aos homens. É uma declaração judicial. Quando Deus olha para o pecador e diz: você está perdoado.
E essa declaração tira do pecador toda a culpa do seu pecado e lhe permite estar em paz com Deus, como lemos em Romanos 5, no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta obra, ela tem um destino certo. Esse sacrifício foi realizado especificamente para aqueles que creem, ou seja, para os eleitos do Senhor. O que nós temos aqui como conclusão, irmãos, é a doce mensagem do Evangelho, de um Deus que é justo e que estava irado com os pecadores, mas que ama os seus eleitos desde a eternidade e profundamente, e que para tê-los junto a si, precisaria antes perdoar os seus pecados. O que ele fez? Derramando a sua ira, sacrificando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele dá a fé ao eleito, o eleito crê em Cristo. Cristo toma os seus pecados e ele recebe a justiça. Agora, como cantamos há pouco, a mensagem bíblica, já não há mais culpa, porque a justificação acaba com a culpa. Nós podemos seguir a nossa peregrinação, e não importa se morremos, não precisamos ter medo do que encontraremos, afinal. O Senhor nos receberá em sua casa, como Cristo nos promete, porque Ele nos ama. Não somos mais inimigos, mas tendo os nossos pecados perdoados, somos filhos de Deus. Se acontecer de nós não morrermos, mas nos encontrarmos no último dia, quando o tribunal for estabelecido, nós não estaremos lá para ser julgados. Cristo já foi julgado em nosso lugar. Nós estaremos com Cristo, julgando o mundo. Nós somos aqueles que, justificados, já não temos mais medo da condenação. Para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Eu quero fazer algumas aplicações. Paulo faz a primeira aplicação, já no verso 27. Depois que expõe tão brevemente essa doutrina, ele pergunta: onde é que está o orgulho? Onde é que está a vaidade? E aqui vai uma coisa muito importante para os reformados. Eu lembro quando eu era ainda adolescente, jovem, comecei a estudar as doutrinas da graça e me descobri de fato um reformado. Parece que há um processo, parece que há um ciclo na vida destes. E parece que o primeiro deles é o tal do orgulho. Um pouco de orgulho espiritual. Um pouco de orgulho porque geralmente se sabe mais do que a maioria dos outros crentes. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós compreendemos que as doutrinas da graça, elas giram em torno da justificação pela fé somente, que esse é o fundamento da salvação, a obra de Cristo e não a minha obra, que nem a fé que eu digo ter é minha, mas me foi dada graciosamente, para que eu pudesse usufruir da justiça de Cristo, que não é minha, é dele. Que isso acontece porque eu fui um eleito, desde a eternidade, porque Deus me amou eletivamente na eternidade. Eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso bater no meu peito. Eu não posso menosprezar os outros irmãos que ainda não tiveram seus olhos iluminados dessa forma. A doutrina da graça, a graça em si, ela é humilhante para nós. Ela é humilhante porque toda exaltação da qual usufruímos não é nossa e nós não merecemos. Ela nos é dada por misericórdia. E misericórdia quer dizer que se olhou um miserável
sem nenhum tipo de condição, e resolveu-se ser favorável a Ele. A graça diz que nós somos miseráveis, incapazes, que se alguém não fizesse algo por nós, nós mesmos não poderíamos fazer, e estaríamos então mortos em nossos pecados, nossos delitos. É por isso que a primeira aplicação que o próprio Paulo faz é essa. Quando você olha para a justificação pela fé somente, por Cristo somente, onde há o orgulho? Onde está o orgulho? Não há justificativa para a vaidade, não há justificativa para o orgulho, senão um humilde louvor ao Senhor, porque a honra, a glória e o louvor é dele somente. Salvação, graça, é do começo ao fim uma obra de Deus e não nossa. Uma segunda aplicação, já não é de Paulo, esta é minha, e é muito pertinente justamente quando falamos sobre a reforma. Não abrace, não patrocine um evangelho maldito, pois ele ofende a Cristo. Em Gálatas 1, 6 a 8, comecinho desta carta, Paulo diz qual é a motivação por estar escrevendo. O problema lá é que eles estavam abraçando um outro evangelho. Olha o que Paulo fala. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, ou melhor, pervertendo, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo nos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Esse texto é tão forte, é tão interessante. Porque certamente aqui podemos pensar naqueles que em nossos dias, assim como nos tempos de Lutero, estão deturpando o evangelho, cobrando pela salvação, cobrando pelos milagres do Senhor, perturbando o culto, disseminando doutrinas espúrias, que nada tem a ver com a palavra do Senhor. De fato, este é um outro evangelho, um evangelho deturpado, um evangelho promíscuo, que não é o evangelho. Esse evangelho é maldito. Esse evangelho não pode ser patrocinado. Este evangelho não pode ser abraçado. Esse não é o evangelho de Cristo. Essa é a única carta que Paulo escreve e não faz nenhum elogio à igreja. Ele vai direto ao ponto aqui. Ele é muito duro com a igreja, com os Gálatas, porque eles estão abraçando um outro evangelho. Universal, mundial, seja lá o que for. Esses pregadores multimídia, que não pregam a palavra do Senhor, qualquer pastor que faça isso, não deve ser apoiado. Paulo diz que nem ele, nem um anjo, não permita que no púlpito da sua igreja, não permita que no púlpito dessa igreja seja pregado um outro evangelho, senão o evangelho de Cristo. Não permita isso, não colabore com isso. Seja protestante a esse respeito. É isso que temos que ser como igreja. Mas esse é só um tipo de deturpação do evangelho. Dentro das nossas comunidades reformadas, como gostamos de chamar, esse evangelho também é deturpado, e nós estamos mais próximos disso, segundo esse texto, do que propriamente aqueles que estão no neopentecostalismo e essas coisas. Porque aqui fala de um evangelho legalista, um evangelho apegado a tradições, melhor, ao tradicionalismo, um evangelho cheio de muitas regras, que acaba ofuscando a glória de Cristo.
A Bíblia tem poucas regras. A Bíblia tem 10 mandamentos. E todo mais varia disso aí. É um grande perigo quando nós instruímos a igreja ou vivemos numa igreja onde tudo o que importa são as regras. Onde a única coisa que nos preocupa são os nãos. O que podemos, o que não podemos. Essas coisas são importantes, mas elas não trazem salvação. Este não é o centro da mensagem da igreja. É importante salientar que Paulo diz que toda essa asepsia, esse isolamento, não tem nenhum tipo de eficácia contra os desejos da carne. A igreja não pode ofuscar a graça de Cristo por causa das suas tradições e tradicionalismo. É pecar contra Cristo quando a glória de uma igreja são os seus costumes e não o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse também é um outro evangelho, deturpado e pervertido, que nós não devemos abraçar e não devemos patrocinar. Esse é um evangelho maldito. É justamente maldito porque rouba a glória, melhor, tenta roubar a glória de Cristo. Uma outra aplicação. Pare de se esforçar por sua justificação. Pare de se esforçar por sua justificação. Talvez você, assim como eu, seja tentado a buscar estar numa posição melhor diante de Deus com base nas suas obras. Talvez você acredite realmente que você possa ter uma posição mais elevada, ou experimentar mais do amor de Deus, ou ter uma condição espiritual mais favorável aos olhos do Senhor, se você for uma pessoa operosa, ativa, cheia de ministérios, que ora muito, que evangeliza muito, que faz todas essas coisas muito. Se essas coisas são feitas a fim de buscar justificação, você tem que parar com isso. As suas obras não valem para isso. Só as obras de Cristo. Na verdade, você precisa descansar em Cristo. Você precisa entender a sua insuficiência e descansar no Redentor. É importante saber disso, ter a vida centralizada na cruz. Porque, caso contrário, você viverá uma frustração espiritual. Você perceberá justamente que, por mais que você tente, você não pode, por si mesmo, provocar o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Que você não será um queridinho do Senhor por causa das suas obras. Não aceite nada que diga desta forma. A justificação é por causa da obra de Cristo. Ele foi o único filho que agradou ao Pai. Ele é o Filho amado. E os que estão nele são amados pelo Pai. Então você precisa descansar em Cristo, ao invés de ficar se esforçando para ser justificado. Sobretudo, se você tem vivido uma vida de pecado, ou se você tem acolhido algum pecado na sua vida e tenta compensar isso por meio da sua atividade na igreja, ou da quantidade de livros que você lê, ou da vida devocional que você tem, estas coisas não são suficientes para apagar nenhum sequer dos seus pecados. Você terá que ir à cruz e encontrar lá, pela fé, a redenção e a libertação para o pecado, conforme nós lemos em Romanos 6. Agora, não pare de se esforçar por sua santificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser santo
é aquilo que decorre de ser justo, de ser justificado. Veja, você olha para a cruz, você entende que as suas obras são tão pobres, mas a obra de Cristo é suficiente. Você entende a sua disposição, a disposição de Cristo de morrer em seu lugar. Você sabe o que aconteceu na cruz, você compreende o sofrimento, você entende a humilhação do Verbo, você sabe que Cristo foi ao inferno para salvar os seus eleitos. E você sabe que todas essas coisas Ele fez, sabendo que você não merecia nenhuma delas. Você sabe que foi amado desde a eternidade, enquanto você, no primeiro momento da sua vida, já foi rebelde contra Deus. Paulo fala que este amor de Cristo, ele é constrangedor. Ele acaba nos dominando. Quando o experimentamos, é impossível continuar da mesma forma. O que desejamos agora não é conquistar o amor de Deus, mas o que desejamos agora é amar mais a Deus. Nós já sabemos que Ele nos amou completamente, plenamente, no último grau em Cristo Jesus. Eu não quero mais conquistar o amor de Deus, foi esse amor que me conquistou. Eu quero amar mais a Deus. E amar mais a Deus significa viver para o seu agrado, significa viver uma vida santa. Então eu não paro de me esforçar para ser santo. Então não pare de se esforçar por sua santificação. Erga a bandeira do Evangelho e lute por ele. Esta doutrina, esta mensagem, fez com que homens, mulheres, jovens, levantassem a bandeira da salvação, pregassem o Evangelho, morressem por ele. Nós conhecemos a história. Quantos, apaixonados por essa mensagem, levantaram a bandeira e foram adiante, à custa de suas próprias vidas. Não pense que essa geração tem menos compromisso com isso do que as gerações passadas. Não pense que não é necessário fazer isso, porque é necessário fazer isso. Os moravianos tinham um lema. A sua bandeira era o cordeiro. E eles diziam: eis o nosso cordeiro, sigamo-lo. Esta geração, os jovens que aqui estão, os velhos que aqui estão, precisam estar comprometidos com a reforma. A igreja reformada sempre se reformando, e a base disso não é a igreja em si, mas é a glória do nosso Redentor. É a glória da sua cruz. É a mensagem redentora do Evangelho, que é a voz profética nesse mundo, tanto para salvar o perdido, quanto para trazer a justa condenação de Deus aos que permanecem rebeldes contra Ele. Nós não podemos, irmãos, aceitar que seja diferente. Nós somos chamados para continuar esta reforma, que anuncia que a justificação é pela fé somente. Viva na suficiência de Cristo e da sua graça. Por que temer ou duvidar, nós cantamos aqui. Cristo nos é suficiente. Você não precisa de mais nada se a sua alma está em Cristo. Você não precisa de buscar mais nada se Cristo já lhe encontrou. Cristo lhe é suficiente. Essa doutrina, então, não é apenas sobre como eu lido com os meus pecados, mas é como eu lido com a minha vida de forma geral. Como eu lido com o sofrimento, com as minhas frustrações, com as minhas perdas. Não importa, Cristo me basta. A graça me é suficiente. O principal eu já tenho. Podem me roubar até a vida, eu estarei com o meu Senhor. Então viva na suficiência de Cristo. Que Ele seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Amém. Vamos orar. Ó Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Fortalece a Tua igreja nessa verdade. Somos justificados em Cristo somente, pela fé somente. Que não creiamos de outra forma.
que não deixemos, ó Deus, que preguem de outra forma, mas que abracemos o Evangelho, que o defendamos, ó Pai, diante das heresias, e que vivamos por ele, ó Deus, para a glória de Cristo, em nome de quem oramos. Amém.